o tempo de liderança. Então, gostaria que Vossa Excelência pudesse conceder-me, por gentileza. Minutos. Presidente. Nós temos ouvido muitos comentários, presidente, dos nossos colegas que nos antecederam, cada um analisando dentro da sua ótica as questões do distritão, do sistema distrital misto, do financiamento. Nós que temos andado o estado de São Paulo, temos corrido o estado todo, temos visto o quanto é importante no sistema atual a oportunidade em que as minorias, as representatividades, elas conseguem, nas eleições, lançar os seus candidatos e, graças ao modelo atual do sistema eleitoral que nós temos, muitos desses conseguem ser eleitos e, depois de fazerem um excelente trabalho, eles conseguem permanecer reeleitos porque tiveram a oportunidade. Nós vemos defenderem a questão do distritão, que vai acabar com autonomia partidária, vai acabar com a instituição partido político. Mas a nossa preocupação principal é exatamente essas oportunidades que são dadas a essas minorias e a esses segmentos que jamais eles terão oportunidade de lançar os seus candidatos para representá-los nessa casa legislativa. Ouvi colegas falarem que o sistema atual está falido e deveríamos colocar o distritão porque é um sistema consolidado. Desculpe, eu estou procurando, já tive informações procurando aqui, quais as experiências empíricas para poder dizer que o sistema distritão, ele é um sistema em que deva ser aplicado no nosso sistema nacional. Onde está a experiência desses outros países? Afeganistão é um sistema. Existe o distritão. Eu vou deixar os colegas terminarem, presidente, tá? E depois eu continuo, por gentileza. Vamos fazer silêncio, que o orador... Suspende o tempo do ar. Vamos fazer silêncio para que o orador conclua a sua fala. Não, indelicado está os colegas com Vossa Excelência. E o pessoal do fundo também. Principalmente. Aqui, agora foi. Obrigado, presidente. Então, o Afeganistão, ele tem um sistema distritão. É um governo com presidente, primeiro-ministro. Temos a Jordânia, também existe o sistema distritão. O sistema de governo dele tem lá o monarca, tem o primeiro-ministro. Temos a ilha Vanuatu. É uma ilha que fica no Pacífico, perdão, no Oceano Índico. Tem lá o presidente deles e o primeiro-ministro. Uma ilha com um pouco mais de 250 mil habitantes. Temos as ilhas Picárnia, que fica na Oceania. O sistema de governo lá é monarquia. É um país também muito pequeno, menos de 200 mil habitantes. Qual é a base em que esses defensores do distritão querem trazer para nós? Qual a base, presidente? Qual a base? Nós temos observado os discursos, temos observado as falas e temos feito pesquisa a respeito disso. No Japão, até a década de 90,
até a década de 90, existia esse sistema distritão, que veio do pós-guerra para o Japão e permaneceu até a década de 90. E terminaram esse sistema no Japão por quê? Segundo os relatos e os historiadores, esse sistema ampliou muito a corrupção no sistema eleitoral do Japão. E diga-se de passagem, a democracia do Japão é uma democracia muito consolidada e, diga-se de passagem, em alguns aspectos, até mais consolidada do que a nossa. Também, além dessa questão da corrupção interna no sistema eleitoral, a disputa entre os próprios políticos dos partidos, porque vai se reduzir esse número de candidatos. Hoje, em São Paulo, por exemplo, nós lançamos 70 candidatos, ou mais uma vez e meia essa quantidade. Com o sistema distritão, isso vai fazer com que se reduza consideravelmente o número de candidatos. E aí sim está o grande problema, presidente. As disputas eleitorais que acontecerem nesse sistema distritão, ela encarecerá em muito as eleições que ocorrerem com esse sistema. Isso inviabilizará qualquer outro candidato que queira participar das eleições, mas não tenha a condição econômica para concorrer. E sabemos que condição econômica, quer tenha no sistema aprovado financiamento público, financiamento privado, se não tiver o público, o privado, aquele que a própria pessoa que é candidata pode continuar, sim, a financiar as suas campanhas, mas existe um risco muito grande, são os financiadores ocultos. Esses financiadores ocultos, com esse sistema, eles tendem a permanecer ocultos e financiando essas campanhas para que alguns continuem se perpetuando no poder. Então, presidente, diante disso, nós deixamos bem claro o posicionamento do PRB, do Partido Republicano Brasileiro, que rechaça completamente esse sistema. Bem como nós temos aqui analisado a situação também do sistema distrital misto. Vou abrir aqui um parênteses para o sistema distrital misto. O deputado Henrique Fontana, o distrital misto, ele é tão pernicioso, ao nosso ver, quanto esse distritão. Por quê? Porque nós observamos e analisamos que são sistemas em que vai tirar a possibilidade de representatividade das minorias. Em que o partido com lista fechada ele vai continuar perpetuando ao seu prazer e ao prazer da direção deste partido aqueles que eles quiserem que faça parte da lista. Meu Deus do céu, estamos falando que o nosso sistema é um sistema falido e queremos colocar no nosso sistema uma possibilidade em que a população não tenha o direito de escolher o seu próprio candidato? Eu penso que já me surpreendi muito, presidente, com o nosso país, com o nosso sistema político, com as nossas votações. Respeito o posicionamento dos colegas, porém eu tenho o direito de não concordar desses posicionamentos. Mas o que cabe a mim é dizer, e o que me chama a atenção, é que muitas vezes o nosso avanço, ele tende a ter como base um sentimento de... Obrigado, presidente. Ele tem como base um sentimento de retrocesso no sistema democrático que nós vivemos. É isso que nós gostaríamos de apontar, presidente. Obrigado pela colocação. Presidente, pela ordem, presidente.